Quem são os filhos de Deus, professor? De Jó 38:7. Pois o texto dá a entender que eles existiam antes mesmo da criação do mundo. Lá no livro de Jó, quando Jó, especificamente nesse capítulo, começa ali um relato da criação de Deus, da criação do mundo. E aí quando chega ali no versinho 17, fala assim, ó, na linguagem de hoje, né, tá dizendo um pouquinho diferente, mas diz o seguinte: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais, os filhos de Deus, soltavam gritos de alegria. Esses filhos de Deus, esses servidores do céu aqui, professor, eram seres humanos? Já existia gente ou aqui está falando dos anjos? Como é que é isso daí? Olha, a sua tradução, Tito, esclareceu a dúvida da nossa amiga. Aqui na minha tradução também diz assim, ó: quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria. Okay. Então aqui realmente é uma referência a anjos. Aqui o texto é muito bonito, né? Deus está falando aqui que quando ele criou o planeta Terra, os anjos se alegraram muito em ver a beleza, a grandiosidade do poder de Deus em fazer aquele planeta, né? Então realmente a referência aqui é a anjos. Tá, então não existia outros seres criados aqui no mundo. Os seres humanos primeiros serem criados, os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. 1 Coríntios 15 diz exatamente isso. Ok, muito bem. Bom, outra questão aqui interessante hoje, o programa está aqui, bastante pergunta, e o professor está mandando, vem respondendo várias perguntas. A questão do Saulo Santiago, de Brasília, é a seguinte: como é que é essa questão da mulher, professor? Ele diz que lá em 1 Timóteo, Paulo restringe o papel das mulheres nos cultos cristãos. Essa atitude que Paulo está mencionando aqui não dá a entender assim de um machismo cristão, ou seja, a mulher não pode levantar em público e falar sobre a palavra de Deus, a mulher não pode pregar. Como é que a gente entende essa questão da mulher com relação ao culto cristão? Se existe alguma restrição ou não dela participar? Como é que é? Pois olha, algumas pessoas pegam esse texto de 1 Timóteo 2 e também 1 Coríntios 14:34, isolam do seu contexto para ensinar o seguinte, que a Bíblia é contra a participação da mulher no culto público. E isso tem suscitado, obviamente, muitas discussões e preconceito, inclusive, para com a Bíblia. Entretanto, esse preconceito é desnecessário pelo seguinte: vamos fazer uma leitura do texto e analisá-lo no seu contexto histórico. 1 Timóteo 2,12 diz assim: não permito que as mulheres ensinem aos homens ou tenham autoridade sobre eles, que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. Será que Paulo não está sendo machista aqui? Vamos analisar outros textos bíblicos e do próprio apóstolo Paulo sobre a importância da mulher no culto público para nós entendermos este versículo. Então, por exemplo, quando lemos Romanos no capítulo 16, escrito também por Paulo, percebemos aqui algumas coisas muito importantes sobre esse aspecto. Vamos ler aqui o versículo 3 primeiro, de Romanos 16. Deem minhas saudações a Priscila e a Áquila. Eles foram meus colaboradores nos trabalhos de Cristo Jesus. Veja, ele inclui uma mulher, Priscila, entre aqueles que colaboraram com ele na pregação do Evangelho. Verso 6. Saúdem a Maria, que tanto trabalhou para vocês. E aí ele continua aqui no versículo 15. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpas e todos os santos que estão com eles. E aí você percebe aqui, não é, outras mulheres sendo elogiadas por Paulo pelo ministério que elas faziam. Agora, por que aqui Paulo faz uma coisa e em 1 Timóteo ele faz outra? Pelo seguinte: aqui é uma questão cultural. Nas sociedades gregas, quando uma mulher falava em público, isso era muito vergonhoso para a família, para o marido, para o pai da mulher ou para o irmão mais velho sobre o qual ela estava, se ela estivesse sob os cuidados dele.
Então o que acontece? Se uma mulher judia cristã falasse em público, ela iria entrar em um choque com aquela cultura grega. E aí o coração das outras mulheres e dos homens daquela sociedade se fecharia para o evangelho. Então Paulo, para ele não contradizer, ou melhor, para ele não entrar em choque com aquela cultura local, o que ele fez? Ele ensinou as mulheres cristãs a não entrarem em choque para não prejudicar a pregação do evangelho. Mas Paulo e a Bíblia jamais seriam contra a participação da mulher. Até mesmo porque em Romanos 2, aprendemos, Romanos 2:11, que Deus não faz acepção de pessoas. E lembremos de Atos 21:9, 8 e 9. Ali é dito que Felipe, o evangelista, tinha 4 filhas e elas profetizavam. Só é possível profetizar falando em público. Portanto, a Bíblia não é contra a participação da mulher no culto público. Precisamos entender alguns aspectos culturais da sociedade grega da época e aí perceberemos que a palavra de Deus é totalmente coerente.